Marcelo era um garoto comum, desses que passam despercebidos pelos corredores, mas travava por dentro uma guerra que ninguém via. Por fora, parecia tranquilo e gentil. Por dentro, vivia cercado por fantasmas invisíveis. O medo de errar, o medo de decepcionar, o medo de não ser bom o bastante. Todas as manhãs, acordava com a cabeça cheia de sonhos e o estômago cheio de dúvidas. Queria abrir um canal no YouTube, tocar guitarra num palco, inspirar outras pessoas tímidas como ele, mas toda noite a mesma voz sussurrava: "Não é para você, eles vão rir." E assim, o medo transformava sonhos em prisões transparentes. Com o tempo, ele aprendeu a conviver com essa covardia disfarçada de conforto. Até que um dia, a escola anunciou um concurso de oratória. O tema: o que significa coragem. Marcelo fingiu que não ligava, riu com os amigos, desviou o olhar, mas algo dentro dele pulsava. Uma parte silenciosa queria tentar, queria quebrar a corrente invisível que o mantinha pequeno. Em casa, contou sobre o concurso ao avô, um homem que já havia sobrevivido à guerra, ao luto e à solidão, mas ainda carregava um sorriso sereno, como quem entende o peso e a leveza da vida. "Tenho medo, eu não consigo", confessou Marcelo. O avô riu com ternura e disse: "Meu neto, o medo não vem para te parar. Ele vem para te apontar o caminho. Quando seu corpo treme, é o universo avisando que está na hora de crescer." Essas palavras ficaram ecoando na mente dele e roubaram seu sono naquela noite. Não era apenas um conselho, parecia uma revelação. O medo mostra onde está o seu próximo passo. Na manhã seguinte, ele acordou com uma decisão simples. Não queria vencer ninguém, queria enfrentar a si mesmo. E assim, deu seu primeiro passo em direção à liberdade que ele sempre desejou e sempre temeu. No outro dia, escreveu seu nome na lista de inscrição. As mãos tremiam, o coração parecia fugir do peito, e o medo ria baixinho na cabeça dele. Colegas zombaram. "Você vai travar lá na frente." Marcelo apenas sorriu. "Talvez eu trave", respondeu, "mas dessa vez eu vou tentar." E aquela assinatura trêmula marcou o primeiro ato de coragem de sua vida. Nas semanas seguintes, transformou o espelho do quarto em palco. Gaguejava, esquecia frases, ficava vermelho, suava frio. Às vezes ria de nervoso, às vezes queria desistir, mas quanto mais praticava, mais percebia algo novo. O medo não o destruía menos, moldava-o. Cada tremor era uma lição de presença. Cada erro era uma oportunidade de respirar mais fundo. Ele parou de buscar perfeição e passou a buscar apenas uma coisa: estar inteiro. A vergonha começou a ceder espaço para uma força diferente. Uma força que nasce do simples ato de continuar, mesmo quando o medo ainda está lá. O avô o observava de longe, sorrindo, permitindo que o neto entendesse sozinho que coragem não é ausência de medo, é a arte de caminhar com ele. Quando o grande dia chegou, o auditório estava lotado. Alunos, professores, pais e juízes enchiam o ambiente com um burburinho que parecia esmagar o ar. Quando chamaram seu nome, as pernas de Marcelo ficaram pesadas e o coração virou um tambor de guerra. Ainda assim, ele subiu ao palco. O papel tremia tanto que as letras se embaralhavam. Ele tentou ler a primeira frase e travou. Silêncio. Alguém riu no fundo. Outro cochichou. Por um instante eterno, ele pensou em fugir, como sempre fez. Mas então ouviu, quase como um sussurro interno, a voz do avô. O medo mostra onde está o seu crescimento. Marcelo respirou fundo, largou o papel e encarou o público. Eu não estou aqui porque sou corajoso, disse com a voz trêmula. Estou aqui porque cansei de deixar o medo mandar na minha vida. O auditório silenciou. Até os juízes pararam de escrever. Ele continuou, sem roteiro, sem floreios, apenas com a verdade nua. Achei por muito tempo que coragem era não sentir medo. Hoje eu sei que coragem é sentir medo. E ir, mesmo assim, o medo vai tentar te enganar. Vai dizer que você não é bom o bastante. Mas se você olhar nos olhos dele, vai perceber que ele sempre foi seu mestre disfarçado. Quando terminou, o silêncio se transformou em aplausos intensos. Não eram aplausos pela performance,
mas pela autenticidade. Ele não tinha vencido um concurso. Tinha vencido a si mesmo. Naquela noite, voltou para casa com uma paz nova. Não era euforia, nem orgulho. Era serenidade. O troféu ficou com outro aluno, mas Marcelo sabia que havia conquistado algo maior. A própria liberdade. Sentou-se ao lado do avô na varanda e disse: "Você tinha razão. O medo nunca me impediu de viver. Eu é que fugia dele." O avô assentiu. "Agora você entendeu, menino. Coragem não nasce do conforto. Coragem nasce do medo. O medo é o solo onde a coragem cresce." Essas palavras ficaram tatuadas na alma de Marcelo. Ele percebeu que o medo sempre voltaria menos nas novas experiências, nos riscos, nos desafios, mas em vez de fugir, ele começou a escutar o que o medo queria mostrar. Quando algo o assustava, perguntava: "O que eu tenho medo de perder? E o que eu posso ganhar se atravessar isso?" Aos poucos, o medo deixou de ser muro e virou bússola. Toda vez que tremia, ele sabia: "É aqui que eu preciso estar." E isso mudou tudo. Anos depois, durante uma palestra, alguém perguntou: "Como viver sem medo?" Marcelo sorriu e respondeu: "Não dá. O medo sempre estará aqui. A diferença é que hoje ele anda ao meu lado, e não no meu lugar." E assim, sua vida se tornou uma lição viva. O medo é inevitável, mas o domínio é escolha. No dia em que você parar de correr dele, começará a correr em direção à sua própria liberdade.